Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação. A Ele ações de graças, a Ele seja realmente aí, nesse momento aí, a tua gratidão. Coloca aí realmente diante do Senhor toda a expectativa. Esteja de fato oferecendo a Ele ações de graças. Ainda que você não esteja entendendo muitas coisas, eu tenho certeza que no final desse culto, você vai sair entendendo muitas coisas que você precisa entender. Eu vou repetir. No final desse culto, você vai sair entendendo muitas coisas que você precisa entender. Mas nem todas as coisas você vai entender. Toma o teu lugar aí, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 1. Versículo 19, por gentileza. Aleluia. Eu quero ler nessa tradução, depois nós vamos colocar na NVT, vamos trabalhar um pouco aí, mas vamos lá. Escreve as coisas que tem visto. Quem tem visto muitas coisas aí? Tem ficado perplexo com muitas delas. A visão que você tem tido aí, né? Da economia, do governo, a visão que você tem tido da igreja, da perseguição, das lutas, das adversidades, a visão que você tem tido aí do sistema, né? Coloca a tua atenção nisso. Escreve as coisas, de repente está sendo dado para você uma caneta e um papel aí, espiritualmente falando, amém? Então, creia pelo um ato profético aí que você está recebendo uma caneta e um papel, e essa palavra, em vez de estar sendo dirigida para João, está sendo dirigida para você. Consigo me fazer entender? E como se essa revelação viesse e desse a você essa missão: escreve as coisas que você tem visto, da forma que você tem visto, da forma que você consegue interpretar, da forma que você consegue entender o que você tem visto, a visão, o entendimento que você tem tido acerca do cenário que você está inserido. Tudo bem? Então diga assim: escreve as coisas que tens vistos e as que são. Há uma diferença, amém ou não? Assim como você ouviu aqui pelo evangelista, né? Salmo 37:3, confia. Salmo 37:5, entrega. Salmo 37:7, descansa. Diga assim: 3. Aqui nós vamos falar também de 3, né? 3 fases. Escreve as coisas que tem visto. Diga assim comigo: as que são. Agora vem uma terceira, que é a mais importante, que eu quero que você fite os teus olhos nela. E as que depois destas hão de acontecer. Segura aí. Muda a versão para mim aí, por favor. Portanto, escreva o que viu, da forma que você viu, tantas coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. ARA. Oh, glória. Isso dá trabalho para a mídia, aleluia. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Isso é uma visão. Fala para a pessoa que está do seu lado, isso é uma visão que João está tendo. João está tendo uma visão, e dentro dessa visão, ele tem, na realidade ali, né, uma missão de estar então fazendo isso. E ele vai escrever para 7 igrejas. Ele vai escrever 7 cartas. Ele vai falar de tantas coisas que estão ali, sabe, dentro do cenário, dentro do contexto, dentro da história. O que é que realmente esta igreja estava acertando, o que é que ela estava errando, o que é que precisava ser corrigido, o que é que precisava retornar, o que é que precisava se mover. É dentro desse cenário, amém? Mas deixa eu passar para você essa questão de visão, de coisas que devem acontecer, coisas que depois de tudo que nós estamos vivendo, assim como nesse cenário aqui, João estava vendo algo da forma que ele estava entendendo, mas também estava tendo ali uma orientação. Escreve as coisas da forma que você vê.
Escreve da forma que você entende, mas escreve também da forma que é. Há uma diferença ou não? Que nem sempre o que você está vendo é. E principalmente nem sempre o que é hoje é o que Deus vai fazer depois. Amém? São cenários. E deixa eu passar para você aqui de uma forma bem tranquila, como o Senhor permitiu que eu fizesse. Certa feita no meu cotidiano, no meu dia a dia, eu recebi um convite. E nesse convite, a pessoa muito empolgada, e essa pessoa já não está mais no nosso meio. Ele faleceu há pouco tempo agora, o pastor Edson. Ele chegou para mim, teve um tempo que ele caminhou com o apóstolo Nicolau de Valinhos. E ele disse, olha, o apóstolo Nicolau, ele está formando uma caravana para Israel. Entrou aqui e saiu aqui. Entrou aqui e saiu aqui. Eu até vi, mas não era o que eu pensava que era, e nem o que Deus ia fazer depois. Presta atenção nisso. Então, eu recebi um convite, 2008. O apóstolo Nicolau, eu nem sei quem é o apóstolo Nicolau. Hoje eu sei. Mas pouco tempo depois, o apóstolo Géser, ele me manda um convite. Eu não fazia parte da rede ainda. Lá atrás a igreja fazia parte, né? Na gestão de um outro pastor, mas o Géser me conhecia e eu fazia parte diversas vezes ali dos imersões, mesmo antes de 2008. Ele tinha meu contato e mandou um convite. Olha, eu vou estar junto com o apóstolo Nicolau nessa caravana. Presta atenção. Segunda vez. Aí eu falei, gente, agora eu acho que pelo menos eu devo orar. Porque o negócio já, né, não é mais uma pessoa que veio falar comigo sobre isso. Já é segundo convite para a mesma caravana. Agora, se eu não conhecia a pessoa que ia estar na caravana, eu conheço o apóstolo Géser. Vamos orar? Vamos orar. Eu tinha aquele desejo de ir para Israel? Não. Mas tem coisa que deve acontecer. Fala para a pessoa do seu lado, tem coisa que deve acontecer. Ainda que você não entenda da forma que Deus vai fazer, de que forma que Ele vai agir. Estão dizendo assim, e as que hão de acontecer depois dessa, independente de você entender ou não. Hão de acontecer. Por quê? Porque Ele determinou que vai ser dessa forma. E eu estou ali, tranquilo, no meu dia a dia. Não tenho motivação nenhuma, desejo nenhum, sonho nenhum. Não que eu, mas assim, não era um negócio, nossa, eu quero ir para Israel. Não. Aí eu fui orar sobre isso. E quando eu fui orar sobre isso, na época, eu fui orar com a vó Geraldina. A Betinha conhece bem, muitos aqui conhecem. E quando eu cheguei para contar para a vó Geraldina, que eu tinha recebido 2 convites, pastor Clodoaldo, para ir para Israel. Uma mulher, presta atenção, analfabeta, tinha dificuldade de falar algumas coisas, ela me chamava de pastore, o senhore falou comigo, pastore, que antes de eu morrer, ele vai me levar para Israel. Agora tem 3 problemas. As coisas que são, as coisas que você vê, da forma que você vê, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Amém. Vamos para Israel. Mas agora eu tenho que levar alguém. Porque Deus estava só me usando como um instrumento para fazer algo que Ele já tinha dado uma visão para a avó Geraldina. O Senhor me mostrou que antes de eu morrer, o Senhor me mostrou que antes de eu morrer, o Senhor vai me levar para Israel. Vamos orar. Só que eu tinha que levar ela e a intercessora que andava junto com ela.
A missionária Hilda. Até aí está tudo maravilhoso, irmão. Era uma passagem, virou 3, aleluia. Mas espera aí. Deus deu uma visão. Ela entendeu certinho essa visão? Por quê, querido? Para ela entender certinho, ela tinha que entender de que forma, sabe, de como que aconteceria essa passagem, como que Deus ia preparar para... Ela tinha uma visão de algo, mas não tinha a menor ideia, e nem capacidade, nem condições financeiras de ver aquilo acontecer. Mas Deus deu uma visão. E Deus tem uma visão para você, Deus tem uma visão para mim. O final da história já está escrito. O final da história, o final do filme, já foi revelado. E há de acontecer. Mas preste atenção para você receber. Então vamos lá. Tudo certo, vamos atrás de passaporte, vamos atrás de... Aleluia. Vamos atrás de preparar essa viagem. Mas aí, queridos, chegou em determinado momento da viagem, depois que Deus preparou tudo, né? Porque está dizendo, e as que hão de acontecer depois dessas. Você vai ver que tem a tua parte, mas a tua parte é fácil de você entender e você vai sair daqui entendendo em nome de Jesus. Já foi até falar dessa frase aqui hoje, eu sou atento ao que ouço. As frases que são soltas durante um culto, eu observo praticamente todas. E vou, né, pegando elas para algo que o Senhor quer fazer nesse lugar. Mas aí, eu estava em um dos inúmeros restaurantes que tem no Mar da Galileia, em volta do Mar da Galileia. Não tem um. Não tem 2, são inúmeros. E há uma tradição, assim como você vai no Mercadão em São Paulo, tem a tradição lá, né? E tem um monte de lá que fala, isso aqui é o original, né? O pão com... Já comeu. Só que lá na Galileia não é o pão com mortandela. É o peixe do Pedro. Esse é o famoso lá. Então você vai lá, né? É um peixe que é feito num saco. Esse saco que vai no micro-ondas aí. Ele é cozido dentro desse saco aí. Ruim, irmão. Vou aguçar a tua... É uma tilápia. Entendeu? Nossa, cheguei aqui em São Paulo. Eu atravessei aquela ponte ali em Congonhas lá. E eu Jesus dos crentes, cadê o churrasco? Eu estava quase nascendo pena, aleluia. Tanto comer frango e peixe. Frango e peixe. Eu falei, daqui a pouco começa a nascer escama e pena. Mas aleluia, vamos comer o peixe do Pedro. Só que eu fui em um restaurante comer esse peixe do Pedro. Quem escolheu o restaurante? Pode ter certeza que não fui eu. E nem ninguém da caravana. O pessoal da agência tinha um guia. E esse guia entendeu que seria naquele restaurante, o restaurante que a gente ia comer esse peixe. Dentro de os inúmeros que teriam por ali para escolher, escolheu um. Só que quando a gente está comendo esse peixe do Pedro lá, aleluia, a avó Geraldina começa a chorar. Começa a escorrer lágrimas dos olhos dela. E aí a gente ali, né, sem entender, foi perguntar para ela. Tinha um adereço, tipo de um lustre, algo que estava, um enfeite ali, que ornamentava aquela mesa. E quando ela bateu o olho naquele objeto, ela começou a chorar. E perguntamos para ela, por que a senhora está chorando? Ela falou, porque o Senhor já me trouxe nesse lugar. Então, querido, aquilo lá atrás para ela era só uma visão. Escuta aí, irmão, você pegar a mensagem. Diga assim, aquilo lá atrás era só uma visão. Mas se fosse pedir para ela, escreve as coisas que a senhora tem visto. Olha, eu tenho visto o senhor falar que ele vai me levar para Israel antes de eu morrer. Mas de que forma, vó Geraldina? Escreve da forma que a senhora acha que vai ser. Ela sabia?
Mas só que quando aconteceu, querido, foi algo poderoso, que ela se emocionou, porque ela viu que aquilo que era apenas uma visão, agora era uma realidade. Amém ou não? Teve outra situação parecida com essa, que eu já contei aqui, até brinquei, tem uma pregação nos YouTube da vida aí, que chama Ramin de Trigue. Né? As pessoas sabem o que é o Ramin de Trigue. Porque eu fui comprar caminhão, eu tinha uma frota de caminhão, de carreta, né? E eu fui comprar, e eu sempre, quando eu era obediente, né? Depois eu já contei aqui também quando eu fiz errado, né? Porque a gente não conta só as vitórias, aleluia. Mas nesse Ramin de Trigue, eu consultei o Senhor mostrou que Ele ia me dar um caminhão. E nesse caminhão, irmão, escreve as coisas que você vê. Eu vejo um caminhão, pastor, que tem assim, perto da porta dele, um Ramin de Trigue. Ramin de Trigue. E vai eu na concessionária, aleluia, e vai lá e vê um modelo, vai lá nos catálogos de caminhão, vê esse Ramin, porque os Mercedes, todos eles têm uns desenhos, aquela coisa e toda, lá e vai ali, vem aqui, que Ramin de Trigue, não tem. Escreve as coisas que você vê, eu vejo o Ramin de Trigue. Mas o que é esse Ramin de Trigue? E como que esse caminhão vai chegar na tua mão? E vai num lugar, vai no outro, vai no outro, vai no outro, vai no outro, volta, vai lá em Monte Alto, onde eu costumava comprar caminhão, nada, vai aqui em Rio Preto, vai na concessionária e pesquisa caminhão, vai, fica, porque eu não comprei o primeiro que apareceu, porque tinha que ser o do Ramin de Trigue. Um dia eu estava com o José Roberto, o Betinho, voltando de São José do Rio Preto, o telefone toca, e uma pessoa lá de Monte Alto, que me conhecia, o Isildo, tem garagem de caminhão lá até hoje. Não sei se o Marcos conhece ele. É uma garagem de Monte Alto, uma das mais famosas ali. Eu falei, Veronese, você está querendo comprar um caminhão, não está? Eu tenho um caminhão para você. Eu estou com um problema com o meu sócio, porque eu comprei esse caminhão fora da sociedade, apareceu um negócio aí, a Norton, é uma indústria forte aí de lixa, essas lixas, abrasivos, e o meu sócio não gostou que eu comprei isso aí, a gente tem uma sociedade aqui, ficou um negócio chato, tá? Esse caminhão está lá na Mercedes, em São José do Rio Preto, vê se te serve. E se te servir, vê que jeito você quer pagar. Porque eu preciso me desfazer desse caminhão. E as que hão de acontecer depois destas. Tem coisa que você está vivendo hoje, mas vai acontecer coisa depois dessa que você ainda não está entendendo. Está difícil, mas fica tranquilo que Deus tem uma receita, não é de bolo, mas Deus tem uma receita para você. O que você tem que manter aí? A frase já foi dita aqui hoje, aleluia. E aí, vai eu de volta para Rio Preto. Porque, querido, as coisas vão de acontecer, mas tem, sabe, tem, muitas vezes, Deus prepara cenários. Deus, muitas vezes, também te faz e me faz, sabe, caminhar nessa fé. Eu tenho que crer e me mover na medida que eu creio. A fé sem obras. Então, se eu creio, querido, que há de acontecer, que Deus mostrou, vai acontecer, deve acontecer. Tudo que está, Daniel 11:36 diz assim, tudo que está determinado será feito. Vai ser feito, irmão. Deus vai mexer, Deus preparou alguém que não estava nenhuma intenção de ir para Israel, sabe? Deus fez um falar, fez dois falar, querido, Ele queria me usar para levar ela para Israel. E Ele queria fazer com que esse Ramin de Trigue, a partir do momento que eu acreditasse e permanecesse realmente na fé, confiando, né? Eu confiei, entreguei isso diante do Senhor, eu podia descansar que ia acontecer. E vai eu lá, nunca vi, e te aconselho a ver, um adesivo daquele jeito. Você pesquisa caminhão 1622, é uma série, é bem comum 1620. 1622 é uma série diferenciada que tem os equipamentos diferencial, enfim, é um caminhão para mais peso, enfim. Mas estava lá o Ramin de Trigue. Aí vamos lá na
transportadora, num dia, fazer um culto, aleluia. Aí chegou lá, a avó Geraldina olhou o raminho de trigo e ela começou a chorar. Então, querido, vai ter muitas coisas que quando você vê acontecer, sabe, você vai se emocionar de tal forma, você vai ver realmente valeu a pena. Realmente lá atrás eu não entendia, era só uma visão, era só um sonho, era só um projeto, sabe? Era algo talvez que eu nem imaginava, era algo que talvez, sabe? Mas, querido, mas tem, sabe, tem um propósito, tem um detalhe que você precisa estar atento. Você está comigo até aqui? Que tem coisas que aconteceram com Daniel, que quando ele teve a visão, ele até adoeceu. Por quê? Porque Daniel teve uma visão. E isso está lá em capítulo 8 de Daniel. Coloca 8:15 de Daniel aí, por favor. Aleluia. Tem muitas coisas, amados, que são mais ou menos assim, para você entender a simplicidade que é, e por que muitas vezes você, não é o que não veio não, você, eu, nós complicamos. Mas vai descomplicar hoje em nome de Jesus. Está dizendo, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. Sabe? Então muitas vezes é assim, tem coisas que você sonha, você projeta, você tem uma visão, você tem um objetivo, e você até tem uma expectativa tal, e você procura entender, e não tem nada errado nisso. Mas só que o que acontece? Daniel, amados, ele não entendia, sabe? Aqui é uma visão aqui de um carneiro, de um bode, e depois 2 chifres, um chifre maior, um chifre menor, depois se vem 4 reinos, sabe? Enfim, são reinos que vão dominando sobre outros reinos, mas não é essa a mensagem. Mas situações políticas, que nem nós estamos vivendo hoje. Vou falar de política agora para não falar, meu Deus. Eu vejo pessoas se degradando até hoje por governo. O que vai acontecer com isso tudo? Você vai ver o que vai acontecer. Mas aí o que acontece? Ele teve a visão, e ele procurou entender, e ele jejuou. E ele, sabe, ele fez, ele procurou, mas chegou um determinado momento, no capítulo 10, deixa eu ver onde que é aqui, anotei aqui. Põe aí, por favor, 10:14. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. Só que aí ele jejua, só que aí ele busca, só que aí ele clama, só que aí ele tenta de todas as formas entender. Só que acontece aqui, agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo, diga assim comigo, nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. Tem muita coisa que você pode até entender hoje, mas não vai acontecer hoje. Porque Deus está trabalhando o cenário. Mas há de acontecer depois. Escreve as coisas que viste, as que são, e aqui depois destas devem acontecer, hão de acontecer. Mas se Deus te dá todo o rolo mastigadinho, Daniel buscou, Daniel jejuou, Daniel clamou, Daniel procurou de todas as formas, eu quero compreender, adoeceu, enfraqueceu, perdeu as forças, porque ele queria saber, só que falou, não vai acontecer no teu tempo. Vai ser ainda, sabe, refere a dias ainda distantes. Só que Daniel teve a revelação, querido. Daniel é um livro apocalíptico, Daniel é um livro, né, que escatológico. E você vai ver que muitas coisas depois que João viu, né, Daniel já teve essa revelação, só que ele não viu isso acontecer. Diga assim comigo, ele só teve uma visão. E nessa visão ele procurou entender, mas ele entendeu, mas agora ele tinha que esperar. Você está comigo? Agora eu vou mudar um pouco o cenário. Essa questão de guerra, de batalha, essa questão de reinos, como acontece aqui em Daniel, muitos reinos ali vão, sabe, acontecendo, um vai passando por cima do outro, um vai saindo, outro vai entrando. Ele fala sobre tudo isso. Mas coloca para mim aí, Apocalipse 17:14. Tem muita coisa que você não vai entender, mas tem uma que você precisa entender nessa noite e você vai sair daqui com o entendimento totalmente correto sobre isso.
Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Diga assim comigo: pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Tem muitas vezes que a gente vê, querido, todo o sistema, não é só aqui não, não é só o nosso sistema político não, é o sistema babilônico, é o sistema que operava em todos os contextos da história, teve essa parte política, sim ou sim? De poderes, de reinos, de um querendo sobressair sobre o outro, um querendo dominar sobre o outro. Isso não é novo, não existe nada novo debaixo dos céus. Então está dizendo que essa peleja aí, e muitas vezes a gente fala assim, ó, eles vão perseguir a igreja. Vão. Vai vir uma perseguição, vai. Mas antes de perseguir você, lembra quando Saulo de Tarso perseguia a igreja? Quem lembra? E Saulo perseguia a igreja, Saulo assolava a igreja, Saulo fazia miséria, irmão, contra a igreja. Mas chegou um determinado momento que o cordeiro se levantou. E ele não chegou lá: por que vocês estão perseguindo a minha igreja? Então, antes de perseguir você, persegue o dono da igreja. Persegue, sabe, o cordeiro. Porque é dito claramente, Saulo, Saulo, porque me persegues. Então, quando se persegue a igreja, está perseguindo o próprio cordeiro. E está dizendo assim: e pelejarão eles contra o cordeiro. Quem que é esses que pelejarão contra o cordeiro? O sistema. Todo o sistema vai pelejar, querido. Essa guerra acontece desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, essa batalha espiritual. E ela vem desde o Gênesis. E não é diferente nos nossos dias. Mas olha lá: pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Agora deixa eu te ajudar, para você ficar mais tranquilo. Porque muitas vezes você vai na garagem do Serginho, não era para falar. E você encontra uns caras lá que os caras estão descabelando, irmão. Né, Guilherme? Mas não é o Guilherme, não. E aí parece que é o homem que vai resolver alguma coisa, seja ele qual for. E aí não entende isso, que essa peleja, todo esse sistema de reinos, não tem nada novo debaixo dos céus. Agora coloca para mim aí para você ver o que Daniel viu, irmão. Ó, pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, diga assim comigo, o Rei dos reis. Capítulo 2 de Daniel, versículo 21, coloca na NVT para ficar mais fácil para entender. Ó, até rimou. Olha aqui, irmão, deixa isso, lê isso dentro do ouvido do teu irmão aí, para ele ver se, pelo amor de Deus, ele entende isso, de uma vez por todas. Lê dentro do ouvido do teu irmão, diga assim, ele, falei assim, ele é Deus. Diga assim, ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis dos seus tronos e põe outros no lugar. Urna eletrônica não faz isso. Voto impresso não faz isso. Ditador pode ser colocado lá, ele tira quando ele quer. E as pessoas ficam descabelando. Ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis dos seus tronos e põe outros no lugar. Dá sabedoria aos sábios e conhecimentos aos eruditos. Ele muda o curso dos acontecimentos. Ele muda os tempos, irmãos. E ele remove reis dos seus tronos. Diga assim comigo, e põe outros no seu lugar. Mas não é no teu tempo, e nem conforme você entende. Ele prepara cenários, e o que está acontecendo agora? Deus está julgando a igreja, Deus está trazendo juízo sobre a igreja, e ele permite uma praga. Foi diferente em outros tempos? Não. Você vai ver que teve muitos que pegaram pesado com o povo de Israel, e Deus chamou ele, o meu servo. Teve muitos que bateram em Jeremias, porque Jeremias falou que o povo ia passar por um cativeiro. Jeremias apanhou por causa disso. E as pessoas estão falando que ele estava mentindo. Não, amados, o que está acontecendo agora é um cenário para algo que Deus vai fazer, diga comigo, vai fazer depois.
Mas você quer ver um negócio? Como que acontece quando as pessoas, elas acham que vão fazer. O governo fulano de tal vai fazer isso. O governo vai acabar com isso. O governo vai fechar isso. O governo vai fazer até quando esse aí permitir. Porque a caneta não está com o PT, a caneta não está com o PSDB, a caneta está com Deus, irmão. Ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis dos seus tronos e põe outros no lugar. Capítulo 12 de Atos. Olha esse cara aqui. Ele achou que ele ia fazer do jeito dele, olha ali. Por essa época, diga assim, o rei, olha o governo aí. Diga assim, por essa época, o rei Herodes, Agripa, começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Querido, vai acontecer perseguição na igreja? Vai, já aconteceu nos séculos passados que foram antes de nós. E vai voltar a acontecer. Nesta época, por essa época, o rei Herodes, Agripa, começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Se você vai ver aí, que ele prende um, ele mata o outro, e começa a ter aí, mas Deus não está vendo isso? Estava. Mas só que chegou uma hora de Deus agir, irmão. Olha o que está escrito aí, 12 mesmo, 21 a 23. Depois você lê 12 completo da tua casa, que a minha ideia não é essa. Só para te dar um panorama para você ler depois. Versículo 21. Conseguiram uma audiência no dia marcado. Herodes, vestindo os seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso para eles. O povo o ovacionava, gritando: é voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu a glória a Deus, foi comido por vermes e morreu. Cadê o rei? Mas fica tranquilo que eu não vou falar de governo, vou falar de você. Mas só para você entender que você pode descansar, irmão. Não tem, sabe, uns empresários, eu vou mudar do Brasil. Se acontecer isso, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou te dar a receita do que você deve fazer. Não, porque isso, porque aquilo. Querido, as pessoas perdem tanto tempo com isso, sabe? Mas na hora que Deus falar, agora eu tiro, Ele tira. Mas e o Supremo? Que Supremo? E o Congresso? Que Congresso, irmão? Não serve para nada. Ele fala e logo tudo acontece. É uma palavra. Quer dizer, você está querendo uma glória que não é tua. Você está se colocando como se você fosse Deus, que você tem. Trump está se levantando aí. Ai do Trump. O Trump não pode fazer o que ele está fazendo. Ele não manda no mundo, irmão. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Porque Alexandre o Grande, cadê? Senaqueribe, cadê? Vamos lá, Nabucodonosor, Daniel 4, versículo 30. Depois você lê o Daniel 4 na tua casa, porque essa não é a mensagem. É só para te dar remove reis e coloca reis, né? Porque está dentro do contexto. E disse, vejam a grande cidade da Babilônia. Né? Olha o governo fulano, eu que fiz isso, eu que fiz aquilo. É por isso que nós estamos passando por isso, porque estava dando glória para homens. E disse, vejam a grande cidade da Babilônia, com o meu próprio poder construí essa cidade para ser o centro do meu reino e para mostrar o esplendor da minha majestade. Enquanto essas palavras ainda estavam em sua boca, veio do céu uma voz e disse, esta mensagem é para você, rei Nabucodonosor, você não governa mais o Brasil. Você percebe? Então você vai sair daqui com esse entendimento hoje, nem que for na marra. Enquanto essas palavras ainda estavam em sua boca, veio do céu uma voz e disse, esta mensagem é para você, rei. Coloca o nome que você quiser aí. Você não governa mais sobre este reino. Será expulso do convívio humano, viverá nos campos com os animais selvagens e comerá capim, como os bois. Viverá desse modo por 7 períodos, até que entenda que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo.
e os dá a quem Ele quer. Fala para a pessoa, você conseguiu entender? Mas por que, pastor, você é tão tranquilo com isso? Porque, querido, não é o A ou o B que está lá que vai resolver alguma coisa. É Deus preparando um cenário para o que vai acontecer, diga comigo, depois. Mas tem que preparar o cenário. Você acha que o governo do anticristo vai vir de que jeito? Tem muitas coisas que devem acontecer, querendo você ou não. Mas tem um futuro ali na frente. Tem algo maior ali esperando na frente. Volta lá agora no 17:14. Apocalipse. Volta na versão lá, por favor, pode ser a... Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Agora eu quero falar de você. Só fiz esse pano de fundo aqui, porque é o texto. Está falando dessa parte aí governamental, essa parte de reis, essa parte de governos, essa parte política. Mas diga assim, vencerão também. Não é só o Cordeiro que vai vencer. Eles podem investir, querido, de todas as formas contra o governo, contra o reino de Deus, contra a igreja, contra o Cordeiro. Sabe, eles podem investir de todas as formas. Eles vão perder, porque está escrito, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Aqui que está o segredo. Eu não vou falar de chamado e de eleição, porque o fato de você estar aqui, porque você é chamado e é eleito. Mas eu vou falar de fidelidade. Está dizendo aqui, o Júlio foi orar aqui, pelos fiéis, dos dízimos, das ofertas, para abençoar os fiéis. Eu quero falar com você, o que é manter fidelidade nesse tempo? Sabe, querido, porque a única coisa que nós temos que ter para entender todo esse processo é não deixar de ser fiel. Você está aqui? Está a receita aí, ó. Tudo isso, querido, vai se agravar ainda mais. Mas ser fiel nos contratos, ser fiel no seu casamento, ser fiel nas alianças que você realmente, sabe? Você está ligado em alianças. Sabe, tem tantas coisas, amados, que as pessoas por pouca coisa quebram a fidelidade. E aqui você vai ver o que acontece com o fiel. Uma das coisas mais importantes é isso. Ó, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Fala para a pessoa, você entendeu que você só precisa ser fiel? Fiel ao quê, pastor? Fiel aos princípios que Deus colocou na sua vida. Independente de cenários que você possa passar, querido, da perseguição que possa vir. Sabe, eu vou te contar de várias pessoas aqui. Vamos pegar esses 3 jovens da fornalha. O governo apertou. A política veio. A opressão veio. O decreto veio. O sistema se levantou. E se você não se curvar perante o sistema, você vai ser lançado na fornalha. Eles se mantiveram fiel. Olha, o sistema pode falar o que for, mas o meu Deus diz que é para mim não me prostrar diante dessas coisas. E eles se mantiveram fiel. Mas veio a prova. Você sabe o fim da história? Ei, o fim da história está escrito. Os fiéis foram poupados da fornalha. Capítulo 31 de Salmo, versículo 23, por favor. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. Diga assim, o Senhor preserva. O Senhor faz o quê? Preserva quem? Você vai ver outra tradução aí que diz que o Senhor guarda. O Senhor preserva, o Senhor guarda. Querido, estava lá eles lá. Ah, o sistema é assim? É para fazer assim? Eu não faço assim. Por quê? Porque eu sou fiel aos princípios.
que eu aprendi com o meu Deus. Ele diz para mim não me prostrar diante de imagens. Tem pessoas que se prostram por uma mentira, por coisas pequenas, irmão. A pessoa mente com uma facilidade. Senhor, não vou por esse lado, pelo amor de Deus, vamos voltar para cá. Mas aqui, irmãos, diga assim comigo, eles foram guardados. Eles foram poupados. Amai ao Senhor vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis. Guarda os fiéis. Livra os fiéis. Diga assim, tem livramento para os fiéis. Vou te passar outro quadro, depois vou te passar outra faceta disso. Mordecai. Pode pôr uma lista aqui, mas não vou, o tempo não é para isso. Mordecai foi fiel, mas armaram uma forca. Ele morreu na forca? Ele se curvou ao sistema? Mas tinha uma perseguição lá, tinha um Amã lá, irmão. Porque, querido, se você não tem perseguição nenhuma, se você agrada a todo mundo, toma cuidado, tem alguma coisa errada com você. Que nós não vamos, querido, nós não vamos agradar a todo mundo, não tem jeito. O que a gente carrega, para a gente realmente ser fiel ao que a gente carrega, a gente vai ter que passar por perseguição. Pelejas, e pelejarão contra. Querido, se você não está tendo peleja nenhuma, tem alguma coisa errada. Está tendo muita peleja, pastor, glória a Deus. Só tem um detalhe que Deus requer de você, seja fiel aos princípios que você tem aprendido. E o Mordecai está lá, tem uma conspiração contra o governo, tem uma conspiração contra o rei. Ei, querido, em dado momento, parece que não vai acontecer nada com a coisa boa que você está fazendo, com a fidelidade dentro do seu emprego, com a fidelidade dentro dos princípios, mas ele não aceitou aquilo. E chega um determinado momento que parece que não tem retribuição, e ele está sendo o quê? Perseguido, ele está sendo o quê? Alvo de morte, o povo dele está sendo ali, sabe, preparado algo ali, para que todos os judeus fossem exterminados. Você sabe da história, eu não vou entrar no Puri, no Purim, não é essa a mensagem. Mas chega um determinado momento que ele é fiel, querido. Chega um determinado que ele se levanta, sabe, ele, junto com a Esther, ele fala, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente não pode aceitar dessa forma, mas nós não vamos lutar com armas carnais. Vamos jejuar. Tem pessoa que quer lutar no braço, irmão. Mas por que não está dando certo? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. E quando ele utilizou as armas corretas, querido, olha o que aconteceu, duas coisas. Eu vou partir para uma outra situação. Provérbios 28, 20. Deus não só preserva e guarda os fiéis. Diga assim comigo, o homem fiel será acumulado de bênçãos. Sabe? Que é ser cumulado de bênçãos. Vê o que aconteceu com os 3 jovens da fornalha depois da fornalha. Eles prosperaram. Vê o que aconteceu com Daniel em Daniel 6:28. Ele prosperou, mas Daniel não só prosperou em um reinado. Todos os reinos que foram subsequentes, Daniel prosperou em todos eles, porque Daniel era fiel. Ei, querido, não pode orar. Daniel orava 3 vezes por dia. Mas se orar vai ter consequência. Deus guardou ou não, Daniel? Deus não só guardou Daniel, como Deus fez com que ele fosse cumulado de bênçãos. É isso que Deus tem para você. É isso que Deus tem para mim. É isso que Deus tem para nós. Então, querido, o sistema está aí. E é dentro desse sistema que Deus vai provar a minha e a tua fidelidade. Alô? Meu Deus. Deixa eu passar algo para você que talvez você vai se alegrar. Posso continuar? Eu posso colocar nessa lista aqui muitas pessoas, mas não é essa a parte da mensagem. A parte da mensagem, querido, principal, é que João já viu o fim da história. Daniel no capítulo 12, ele vê o fim da história. Lê Daniel 12 na sua casa. Muitos serão embranquecidos, muitos serão, sabe,
provados, mas os ímpios irão de mal a pior. Tal. Então, querido, vai sempre ter essa divisão. Agora, vai de que lado que eu quero estar. Vê o capítulo 12, vai falar o que acontece com realmente quem for embranquecido, for purificado, for, sabe, aprovado. Esse é o fim que Deus mostrou para Daniel, que vai acontecer lá na frente. Mas Deus deu a visão para o apóstolo João na ilha de Patmos do final da história. O final, o último capítulo foi escrito. E o que diz no último capítulo? Que você vai vencer. Está escrito, coloca lá. Apocalipse 17, 14. Diga assim também na parte B, diga assim, vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Quer vencer? Está aí. Você vai vencer. Pastor, está difícil, seja fiel. Pastor, está difícil. Pastor, tem hora que está... Deus é um Deus misericordioso, irmão. Sabe, Deus não tem atalho, Deus não tem jeitinho, Deus tem princípios. E quando a gente observa os princípios, sabe, meu Deus, não vou falar isso aqui. Eu tenho que falar. Acho que depois eu vou pedir para levantar a mão, dessa vez eu vou pedir, porque eu acho que tem uma plateia que não sabe, por isso que é para falar. Eu não tinha nada disso em mente. Eu estava certa feita em Imperatriz do Maranhão. Num cliente magazine grande, e esse magazine fez uma proposta para mim, junto com o diretor de uma empresa de eletrodoméstico, que eu trabalhava aqui, de Brodowski, bem conhecido. Talvez você já teve na tua casa um tanquinho da Lavi, L-A-V-Y, lavadora, tanquinho, marca que vendeu muito. E eu estou lá junto com esse diretor, e o cara falou, Veronese, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu preciso comprar uma carreta de lavadora, só que eu queria que você fizesse um favor para mim. Nós vamos faturar 80% da carga para o Pará, e eu não quero errar aqui por... Enfim, ia faturar uma parte para o Pará, uma parte para o Maranhão. Só que a hora que chegasse na divisa, era para esconder uma das notas. Uma carretona de tanquinho, aleluia. Só conversa com o motorista, você está tudo tranquilo, você só fala para o motorista que a hora que ele chegar lá, essa parte aqui, ele apresenta essa outra parte aqui, ou seja, não ia dar entrada no estado, ele não ia pagar imposto. Aí, aconteceu isso inúmeras vezes, irmão, vou contar esse fato, mas tem outro aqui de Manaus e outros lugares, mas vamos nesse. Aí eu virei para ele, um comprador grande, falei, meu querido, vamos negociar preço, vamos negociar prazo, vamos negociar VPC, o que você quiser negociar, a gente negocia, mas isso aí eu não faço. Eu não perguntei para o meu diretor. Porque ele se dirigiu a palavra para mim. Isso aí eu não faço. Teve negócio? Passou, fechamos ali, não, mas vê lá, tal. Coincidiu que a gente, trabalhando na região, para lá e para cá, vamos para o outro estado, vamos para o Amapá, vamos para o Pará, isso aí era Imperatriz do Maranhão. Uns 15 dias depois, nós tínhamos que passar novamente por ali. Nessa altura do campeonato aí, Thaís, eu tinha um vendedor que morava em Imperatriz, e ele ia ganhar comissão também com aquela venda. Ele liga para um outro vendedor meu lá do Pará, falou, rapaz, agora depois que o cara se converteu, vai ficar difícil. Olha que pataquada, deixou de vender a carreta. O cara estava aqui com um pedido de uma carreta fechada, e ele perdeu a venda. E aí um falou com o outro, depois fiz até uma crônica em cima disso. Beleza, 15 dias depois a gente está lá, no mesmo cliente, Provérbios 28, 20. O homem fiel será acumulado de bênção, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. 15 dias depois, no mesmo cliente, ele chega e fala, eu acho que você entendeu errado. Escreve as coisas que viste, as coisas que são, e aqui depois dessas vão de acontecer. Acho que você entendeu errado. Cara,
Esquece essa história de nota, isso aí deixa que eu me viro. Manda uma carreta para o Maranhão e manda uma carreta para o Pará. O homem fiel será acumulado de bênção. Sabe, querido, é isso que Deus tem para nós. Só que muitas vezes é isso, é o confiar, sabe, entregar e descansar. Não está dando certo? Vai dar, irmão. Que nós não podemos perder os princípios. Sabe, não é o governo que está perdendo o princípio, é a igreja. Aí é o governo que é o culpado. Deus não está julgando o governo, irmão. O juízo começa na igreja. Já leu isso? Deus está julgando a igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Fica de pé. Eu vou repetir, eu quero orar com você nesse sentido. Eu quero que você saia daqui, não como quem participou de um velório, mas como quem entendeu, amado, que Deus tem vitória para nós. E para Deus mostrar a diferença, sabe, de um remanescente fiel. A palavra fala, um remanescente, ele vem buscar um remanescente fiel. Não vem buscar pessoas que se intitulam, eu sou gospel, eu sou evangélico. Não vem buscar os fiéis, irmão. E é tão sério isso, né, para a gente orar mesmo, aleluia. Antes que eu apanho. Salmo 101, versículo 6. Também não tem na mensagem. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Ele está te procurando, irmão. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Os que usam de engano, não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que usa de engano, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar, porque eu sei que o Senhor é um Deus que tem preparado uma noiva, uma igreja, o Senhor tem preparado um remanescente fiel, o Senhor tem vitória para o teu povo. O Senhor, ó Pai querido, não é o Deus de Mordecai, não é apenas o Deus de Daniel, não é apenas o Deus, ó Pai querido, de tantos outros como Ananias, Azarias e Misael, que em momentos de adversidade se mantiveram fiéis. Não é apenas, ó Pai querido, o Deus que faz de alguma forma com que para uns o Senhor se manifesta de uma forma, enquanto que para outros, ó Pai, o Senhor age de outra maneira. Não, a oportunidade é colocada diante de todos nós, e o Senhor tem nos chamado para um tempo, Senhor, em que de fato venhamos, papai querido, nos posicionar de uma forma a qual o Senhor tem proposto, Pai, de fazer com que todas as bênçãos do Senhor sejam sobre as nossas vidas, Pai. Ah, Senhor, quando diz que o homem fiel será acumulado de bênçãos, porque não há limites para tantas bênçãos. Mordecai não foi apenas guardado da forca, mas ele foi honrado. Ele foi, ó Pai querido, honrado ali, Senhor. Eu sei que o Senhor tem, Senhor, como o Senhor Deus, ó Pai querido, dar aos teus filhos, Pai, todas as garantias, todos os recursos, Senhor, independente do sistema, do governo, das leis que possam surgir, independente, Pai, houve uma lei dos medos e dos persas, ó Deus poderoso, que tentou de alguma forma atingir o teu Daniel. Mas o Senhor está acima dessas leis, o Senhor está acima desses sistemas, o Senhor está acima desses governos. Por isso, Senhor, desperta-nos, Pai, aviva-nos, Senhor, tira de nós as escamas dos nossos olhos, Pai, e que nós possamos contemplar, que nós possamos desfrutar de todas as tuas promessas. É o que eu te peço no nome poderoso e santo de Jesus. Amém e amém. Fala para a pessoa que está de lado, nós só precisamos ser fiéis, irmão. Amém. Sexta-feira,
Aleluia. 19h30. Convide alguém, né? E vamos começar o seminário aí, em nome de Jesus. Vai ser uma bênção. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te leve em paz.